Instruções da Palavra de Deus com o evangelista Wellington Ramos. Você sempre sendo edificado. Quero convidar você agora, meu amado irmão em Cristo Jesus. Quero convidar agora a sua atenção para a Palavra de Deus. Quero ler um texto aqui. Quero mostrar a você aquilo que eu aprendi nas Escrituras. A importância para o cristão. O que é importante para o cristão viver. A instrução para o cristão andar dentro da vontade de Deus. Eu quero mostrar agora dentro do ensino de Jesus Cristo no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, o versículo 1 e o 2. Eu quero ler esses dois textos, começando essa instrução para você, muito maravilhosa. Eu queria que você assistisse até o fim, que você vai aprender muito. Isso é um ensino espiritual maravilhoso para o teu crescimento espiritual, para a tua vida cristã, para a tua fé, para a tua procedência dentro da vontade de Deus, para glorificá-lo. Então eu convido você agora, não é? Dentro desse ensino, que você preste atenção. Mateus capítulo 5, Jesus disse assim, capítulo 5, versículo 1 e 2. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Agora eu quero ler outro texto que está em Mateus capítulo 7, o versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escutar estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Aí no versículo 26 ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E no versículo 29 diz assim a palavra de Deus, no capítulo 7 de Mateus: portanto, os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, li aqui para você textos, começando no capítulo 5 de Mateus e no capítulo 7. É o começo do Sermão da Montanha e o final do Sermão da Montanha. Jesus começa ensinando e no final Jesus diz: aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei, né, com um homem prudente que edifica a sua casa, a sua vida, na rocha. Isso está falando de uma vida espiritual com Deus. A edificação verdadeira, absoluta, e a edificação que vai fazer você estar de pé. É na palavra do Senhor. E que palavra é essa? Porque Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam, eu comparo ele com um homem prudente. E que palavra é essa de Jesus que nós temos que ouvir? É aí onde eu chamo sua atenção agora, porque Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, esses três capítulos, está dentro de um contexto de instruções de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que querem andar dentro de uma vida com Deus, reta, justa, firmado, alicerçado, que agrade a Deus. Então quero chamar a sua atenção nesse momento, que essa instrução aqui vai levar ensinamento a vocês, como é que um crente verdadeiramente tem que se portar. O que é que Jesus ensinou para nós, crente, para vivermos cheio da graça de Deus, para estar firmado no Senhor, para estar firme no Senhor, caminhando no Senhor, agradando ao Senhor. Não é? Não é essa orientação que hoje muitos crentes estão vivendo, não. Não é essa direção que hoje muitos crentes estão vivendo, não. Mudaram os princípios, estão guardando mais a palavra, né? Mais os ensinamentos, mais as orientações das tradições religiosas, dos usos e costumes, das denominações com os seus conceitos, com as suas proibições e com as suas liberações. Mas não estão parando para ver o que Jesus ensinou. E nós ignoramos muitas vezes o que Jesus ensinou. E se preocupamos mais em guardar a formalidade religiosa, se preocupamos mais em guardar uma orientação que o pastor dá, se preocupamos mais em mostrar uma aparência, mas não se preocupamos em analisar o que Jesus nos mandou. E não nos preocupamos em guardar o que Jesus nos ensinou. Então quero chamar a sua atenção agora, dentro desse contexto do capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, do Sermão da Montanha, que Jesus ali dá em Mateus. E no capítulo 5, versículo 1 e 2 que nós lemos, Jesus começa a ensinar.
E lá no capítulo 7, versículo 24, já no final do capítulo, Jesus começa a dizer que aqueles que ouvem a sua palavra é prudente. É como o homem que edifica a casa na rocha, e não como os loucos que edificam na areia. Quem ouve a palavra de Deus, quem pratica a palavra do Senhor, quem busca conhecer a palavra de Jesus, ouvir e praticar ela, esse é prudente. Esse é um homem sábio, esse é um homem firmado em Deus, que é rocha. Porque a nossa rocha é Deus, é o Senhor Jesus. Agora, essas pessoas que estão mais preocupadas com a formalidade, né? Com a sua reputação, com os usos e costumes da igreja, para que os irmãos vejam que ela está obedecendo os rituais da igreja, com as proibições religiosas, né? Com o estilo religioso de vida que as pessoas vivem hoje dentro da igreja, essas pessoas são loucas, estão edificando a sua casa na areia. Quer edificar a tua vida em Deus, quer estar firmado em Deus, quer vencer as lutas, guarda a palavra do Senhor, ouve o que Jesus diz. E agora eu quero trazer para você, eu quero resumir, eu vou trazer um resumo agora desses 3 capítulos, 5, 6 e o 7, e vou resumir os ensinos de Jesus para nós. No capítulo 5, versículo 13 ao 16, Jesus nos ensinou que somos os que fazemos a diferença nesse mundo. E essa diferença tem que ser manifestada diante dos homens, para a glória de Deus, pois somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse que nós, como sal e como luz, temos que mostrar que é sal, fazer a diferença e brilhar. Isso não está falando de vestes não, meu amigo. Isso está falando do caráter interior. Isso está falando do entendimento do homem, não mais nesse mundo, mas no entendimento de Deus. Isso está falando de uma vida de princípios de Deus, direção de Deus, que contraria esse mundo. Ser sal da terra e luz da terra não é questão de mudar vestes, não. Porque o mundo também se veste aí muito atraentes visualmente, com uma aparência de santidade. Mas a santidade é um fruto que vem de dentro, não é de fora. Então Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Independente da veste, você tem que brilhar. Independente das vestes, você tem que dar o sabor no trabalho, tem que brilhar na tua vizinhança, tem que brilhar na família, tem que dar sabor em casa, na escola, na vizinhança, com os amigos. Deu para entender isso aí? Reflete nisso aí. Capítulo 5, no versículo 20, Jesus nos ensina que as nossas atitudes têm que ser diferentes como as atitudes do mundo. Tem que exceder a justiça desse mundo, para que possamos verdadeiramente entrar no reino de Deus. Se a vossa justiça não exceder a justiça do mundo, não podereis entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus disse, 5:20. Temos que ter atitudes diferentes. O mundo é invejoso, o mundo é mentiroso, o mundo é fingido, o mundo é falso, o mundo é interesseiro. Será que isso não está acontecendo dentro da igreja com os irmãos? Será que muitos de nós não estamos agindo assim? Mentirosos, interesseiros, invejosos, maquiavélicos, gananciosos, ambiciosos, avarentos, buscador de glória, de honra, de posições. Queremos estar em cima para pisar o que está embaixo. Será que essa justiça faz a gente estar na presença de Deus? Temos que ser... As atitudes têm que ser muito maior do que essa desse mundo. Essas atitudes o mundo vive e nós também estamos vivendo. Temos que ter o cuidado, irmãos. Se a nossa justiça não exceder a justiça dessa humanidade, nós não entraremos no reino de Deus. Foi Jesus que ensinou isso. Capítulo 5, versículo 23, Jesus nos ensinou que antes de entrar no altar para oferecer sacrifício a Deus, primeiro temos que reconciliar-se com os nossos irmãos. Se tivermos alguma queixa contra algum irmão, se tivermos alguma indiferença contra algum irmão, se tivermos alguma rixa, alguma mágoa, alguma desavença, irmão, não adianta estar orando, oferecendo sacrifício, indo para culto, vivendo jejum, vivendo campanhas. Se tu não perdoar, se tu não abrir o teu coração para que o amor de Deus entre no teu coração, tudo que tu faz é em vão. Nem a oferta que se dá para ajudar a igreja, Deus não recebe. Quanto mais a oração, irmão. Então Jesus nos ensinou isso. Estou passando um resumo do Sermão da Montanha, que está no capítulo 5, 6 e o 7. Estou aqui dando um resumo desse capítulo, desses 3 capítulos, para a gente absorver o que Jesus nos ensina. No capítulo 5, versículo 37, Jesus nos ensinou a ser verdadeiro.
que a nossa palavra seja se ensina ou não. Tem tanto crente mais se preocupando com as vestes, com a aparência, do que com as suas atitudes interiores, do que com o que falam, com o que afirmam, com o que se comprometem. A nossa palavra tem que ser se ensina ou não, irmão. Tem que ser verdadeiro. Jesus nos ensinou isso. No versículo 38 ao 46 do capítulo 5 ainda de Mateus, Jesus nos ensina uma lição muito importante e necessária para a nossa vida cristã. E é até difícil, mas temos que fazer, porque nele conseguimos. É estreito. Jesus não disse que é estreita a vida com ele, mas a gente consegue andar nesse estreito porque ele nos faz vencer o mundo como ele venceu. Jesus nos ensina a não pagar o mal com o mal, não é? 38 ao 46 do capítulo 5 de Mateus. Isso aqui é muito sério, irmão. Nós estamos vivendo tanta santidade na aparência, estamos esquecendo de viver isso aqui. Jesus nos ensinou a não pagar o mal com o mal. Jesus nos ensinou a falar bem daqueles que nos maldizem. Tem tanta gente falando mal um do outro aí. E Jesus disse, olha, aquele que fala mal de você, fale bem dele. Se você quer ser cristão, quer ser santo, quer estar em comunhão com Deus e morar no céu, tem que ser prudente e edificar a tua casa na rocha, guardando a palavra de Jesus. Jesus disse que nós temos que fazer o bem a quem nos odeia, não é, irmão? Não é fazer o bem só a quem nos ama, não. Jesus disse, faz o bem a quem nos odeia. Não é apertar a mão só daquele que tu gosta, não. Não é viver um amor entre as quatro paredes na igreja, não. É viver o amor com aquele que não está mais na igreja. É viver o amor com aquele que está lá do outro lado que tu não gosta. É viver o amor com todas as pessoas, independente que lhe agrade ou não. Tá certo? É fazer o bem. Ah, mas ele me odeia, faço o bem a ele. Irmãos, temos que vigiar. Nós temos vivido egoísmo. Temos vivido mágoas, ressentimento, rancores, diferença, insatisfações. Tudo isso leva você a viver uma vida de engano, pensando que está na rocha, mas está na areia, se não estiver guardando a palavra de Jesus, tá certo? Ainda dentro desse versículo, Jesus nos ensinou a orar pelos que nos maltratam e amar os nossos inimigos. Ora por quem te persegue, ama os teus inimigos. Meus irmãos, eu estou rindo assim, mas é muito sério. É crente pedindo a Deus que bota o outro no estreito para dizer, tá vendo, foi bulir comigo, sou servo de Deus. Tem tanto crente com esse sentimento aí, irmão. Tem tanto crente com o coração perto de dar um sorriso largo quando vê o irmão numa situação difícil, num estreito, numa dificuldade, numa doença. Aí diz, tá vendo, é a mão de Deus. Vigia, crente. Aprende com Jesus a amar, independente de qualquer situação. E não se alegra com a miséria de ninguém. Seja o teu inimigo. Não se alegra com a miséria de ninguém, porque senão Deus pode se voltar contra ti. A Bíblia nos ensina isso. Nós não devemos se alegrar. Quanto mais dos irmãos. Ama o teu inimigo. Ora por quem te persegue. Aprende isso, crente. Não adianta estar vivendo uma aparência de santidade e por dentro ser sepulcro caiado. Podridão dos sentimentos, das intenções, das atitudes interiores, dos olhares interiores, olhar de indiferença, olhar de insatisfação. Cuidado! Jesus nos ensinou isso. No capítulo 6, do versículo 1 ao 4, Jesus nos ensinou a ajudar o próximo sem buscar a honra do homem, sem tocar trombeta, dar com a direita que a esquerda não veja. Jesus está nos ensinando a ajudar o nosso próximo sem buscar a honra de ninguém. Hoje as pessoas, para fazer um favor, quer que todo mundo veja que ele é bom. Ele tem que dar para que seja notório, né? Que todo mundo veja que ele está ajudando. Para que todo mundo diga, que pessoa boa, né? Ei, esquece não, bom só Deus, tá? O que tu faz não passa do teu compromisso. E quando tu não faz, estás em falta, estás negligenciando. Então Jesus nos ensinou isso, irmão. Os políticos estão aí fazendo bem ao povo nas campanhas para se aparecer, para ganhar o voto. Os artistas, os astros da mídia estão aí fazendo caridade, ajudando, contribuindo com instituições filantrópicas, né? Tudo isso para ganhar popularidade, mas isso não é a verdade, isso não é o prazer verdadeiro dentro dele. Ele faz isso para ter ibope,
para ser visto. E Jesus não nos ensinou assim. Tá? Mateus capítulo 6 agora, no versículo 5 ao 8. Jesus nos ensinou a orar com sinceridade e objetividade, colocando sempre em primeiro lugar a vontade de Deus e não a nossa. Ah, meu irmão, isso é muito sério. Tem gente que só ora para buscar de Deus aquilo que satisfaz a sua vontade. Não ora para buscar de Deus o que é da vontade de Deus. Não ora pedindo que Deus tire a mágoa do coração. Não ora para que Deus ajude ele a amar e a perdoar. Não ora para que Deus ajude ele a ser mais santo. Não ora para que Deus ajude ele a poder suportar a dificuldade. Não ora para que Deus perdoe os seus pecados que tem cometido. Nem confessar, confessa. Mas só ora buscando primeiramente a sua vontade. Deus, eu quero isso. Se tu não me der, eu não sou mais crente. Deus, tu tem que me dar isso. Deus, tu está vendo a minha necessidade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus nos ensinou a colocar em nossas orações a vontade de Deus em primeiro lugar. Pedir sempre a Deus o perdão, mas perdoando primeiro para ser perdoado. Jesus nos ensinou que para a gente receber de Deus o perdão, é preciso ser perdoado. Esse coração com mágoa aí do irmão, que já faz 10 anos, 5 anos, 20 anos, tu não perdoasse ainda, tu não suporta nem ver o irmão. Se o irmão estiver num canto, tu senta no outro, porque tu não tem prazer em sentar perto do irmão, porque tu ainda tem diferença com ele. Está pensando que Deus está ouvindo tua oração? Tu ainda não recebesse o perdão de Deus. É preciso liberar o perdão para ser perdoado. Tá certo? Então, o Senhor está nos ensinando muitas outras coisas dentro desse capítulo 6, versículo 5 ao 8. Né? Pedir na oração força para resistir às tentações. Pedir livramento a Deus do mal. Né? Reconhecer a glória e o poder do Senhor. O Senhor está sempre nos mostrando isso. Nos ensina a não colocar o nosso coração nas coisas da terra, mas que o nosso coração esteja voltado para os tesouros que está no céu. Isso aí é muito difícil se ver hoje, porque a gente vê notoriamente, né, a busca das pessoas pelas coisas da terra. No capítulo 6, versículo 24, Jesus nos ensinou que devemos priorizar, né, uma só coisa em nossas vidas: servir a Deus. Tá certo? Versículo 25 ao 34, Jesus nos ensinou a não estar ansioso com coisa alguma desta vida, antes confiar em Deus, porque Ele é quem supre as nossas necessidades. E Jesus ainda vai nos ensinando cada vez mais a não buscar em primeiro lugar as coisas desse mundo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é? Mas as pessoas, infelizmente,